Fala galera, vídeo novo iniciando para vocês. Dessa vez eu trouxe a entrevista que a gente fez com o Novritsch há 2 anos atrás, mais ou menos, porque a galera pede muito para ver essa entrevista. Algumas pessoas não conseguem localizar ela, então tá aí ela completinha para vocês, tá? E cara, o Novritsch é um cara muito humilde. Hoje ele tem quase 3 milhões de inscritos. Na época ele tinha uns 150 mil inscritos, mas ele sempre foi um cara muito humilde. Então curte aí, quem nunca assistiu aí, que vocês vão gostar demais. Now, are you listening us? I can hear you, yeah. Okay, perfect. Now it's perfect. Okay, Now it's good. We can continue. Ele respondeu, né, falando que ele iniciou, que a mãe dele não gostava. A mãe dele, né? não gostava que ele, de qualquer tipo de arma, seja um estilingue até uma arma de verdade, ele não gostava que ele praticasse nada que fosse a respeito de armas. E, enfim, ele tem 22 anos, né, pra galera aí que não acompanha, ele tem 22 anos, and I'm going to continue with another question for you. Okay. First of all, what motivated you to play Airsoft for so many years? What motivated you to play Airsoft, and how did everything started? So it started when I was 14 years old, and I bought, even if my parents didn't allow me, and it was against the law in Austria, but I bought one of these small pistols, like for $20 US, that can shoot maybe 10 meters. And I met a bunch of friends. They bought the same pistol, and we just, we ran around the house and we were shooting each other like kids, and it just started from there. I think every Airsoft player has pretty much the same story. You just buy a cheap gun and it's so much fun that. Yeah. Eu perguntei para ele aqui, galera, o que motivou ele a jogar Airsoft e como tudo começou. Ele respondeu para mim que ele começou com 14 anos, lá também é ilegal, lá com 18 anos que é a maioridade para você jogar, e uns amigos deles pegaram uma pistola e todas eram iguais, tipo alcance de 10 metros, e aí eles se juntavam na casa ou em alguns lugares abertos e jogavam, até porque era uma cidade pequena. Pra ficar tirando os coleguinhas. And second of all, for how long have you been playing Airsoft? So it's now 8 years, I think. Yeah, I started with 14. Now I'm 22, so it's 8 years. And back then, when after we played with the pistols, there was this first guy buying an AG, and it's just impossible to fight with one of these pistols against one guy with an AG. And from there, everything started. Everyone bought like crazy. Yeah, ele disse que ele tem 8 anos que ele joga Airsoft. Na época, como eles tinham a pistola, eles tinham um cara que eles jogavam contra, que ele tinha um HK, que é uma arma, e todo mundo começou a comprar essa arma porque eles não tinham o alcance de conseguir matar o cara, então eles levavam a surra. Aí ele começou a comprar essas armas para ter um melhor alcance. And I have a question that is further from this. Did you start as a sniper or an assault rifle or another class? Actually, I started with a sniper. The first proper airsoft gun I've ever had was a sniper rifle. And at first, I didn't like it, but the problem was I didn't have enough money to buy an AG, so I had to stick with the sniper rifle. Okay. O Henrique perguntou, né, galera, se ele já iniciou na classe de sniper ou se ele passou por alguma outra classe como assault, né, e ele respondeu? Ele respondeu que ele começou sim como um sniper, mas ele começou pelo sniper porque na época o sniper era mais barato do que as outros rifles. Aí ele queria sim começar como com um rifle, não falou qual classe, mas por ser mais barato o sniper, ele escolheu ser sniper. A gente já pode, inclusive, perguntar para ele a questão do fato dele ter passado, né, pelo que a galera que assiste os vídeos dele, ele já passou por alguns treinamentos no exército austríaco, né? Se a gente já quiser emendar essa pergunta, eu acho que é boa, que já fica dentro do contexto. Se ele fez algum tipo de treinamento para sniper. Enfim. Eu vou perguntar então para ele. Novritsch, when I was looking into your information on your website, I saw that you
completed a training in the Austrian military, and I have a question. Like, you did this training just for to improve your skills in the airsoft area, or there is another reason for you to enlist on the army? So I think everyone who's into airsoft is interested in snipers and also interested in, you know, real snipers, like the real sniper experience and the education. So of course, first I always wanted to do a sniper education, and the second motivation was that I thought it will help me in airsoft to improve my gameplay. Yeah. Ele falou que quando a galera entra no exército, não é só por causa do sniper no airsoft, é pelo sniper na vida real, porque a gente sempre vê que os snipers têm aquele alcance monstro de 1 km, 2 km, e ele quis ver como é que era aquilo na realidade, também para melhorar as suas habilidades dentro do airsoft. Galera, eu queria dizer que a gente está lendo aqui os comentários que vocês estão fazendo. Como dito aí, a gente teve que fazer uma alteraçãozinha no link, então se vocês puderem ajudar, tem muita gente que está lá no outro link ainda, ajudar, deixar o link, falar que a live está sendo aqui, né? Tinham mais de 1000 pessoas, agora a gente está com 210 pessoas, tinha mais de 1000 pessoas aguardando, então se vocês puderem fazer essa conexão para a gente, por favor, vocês vão nos ajudar bastante, né? E eu queria mandar um abraço para amigos de México que estão aqui conosco. Estamos muito contentes estando com vocês acá e a gente vai continuar as perguntas aí, galera. Eu vou perguntar agora para o Novritsch sobre o equipamento mesmo. Como comparar um preço de um sniper real, que ele era um sniper na vida real também, e o sniper agora dele jogando airsoft. Novritsch, tell us about the equipment. Can you compare the weight of the real sniper from my airsoft sniper with all your gear, like a camera, and that I know that is much heavier a real sniper equipment? Actually, it's the other way around. At the moment, my sniper rifle with the camera setup is more heavy than the real sniper I used at the military. You know, usually the base model, the base sniper is more lightweight, but with all the cameras and stuff on the rifle, it's more heavy than the real one. Yeah. Ele falou que a sniper dele hoje, por causa de tudo que ele colocou, as duas câmeras, o equipamento todo que ele põe na arma dele para ajudar as coisas, para ajudar a capturar as imagens, ele disse que é mais pesado que um sniper real. Eu vou pedir para ele mostrar que ele está com a sniper dele na mão. Novritsch, I know that you are with your rifle there. Can you show for us? Of course. Oh, it's so heavy. So that's the heavy beast. This is his rifle, and it's much heavier than a real sniper rifle. É muito maior, é muito mais pesado que um rifle de sniper de verdade. E ele ficou no exército por 6 meses, galera. Foi um treinamento. Foi só um treinamento que ele fez. Vamos ver o que a galera tá falando ali. I'm going to read some chat now. Ok. Vamos lá, tem muita gente comentando aqui, os caras falando que a sniper dele é linda, nice talk Marui, maravilhosa, o Lito está fazendo uma pergunta ali, enfim, a gente está anotando as perguntas aqui, galera, e, enfim, quando possível a gente vai fazer elas dentro de um contexto de anotações que a gente já fez aqui dentro de um roteiro, para ficar mais fácil para todo mundo compreender, né, e até mesmo para ele responder. Então, galera, por favor, continuem mandando o link lá para a galera, que, enfim, o link novo, e a gente vai continuar as perguntas, e dentro do possível a gente vai fazer as perguntas que a galera está fazendo aí no chat, né? Vamos lá. Galera, eu vou perguntar aqui para ele agora, porque eu li na página dele que ele está se mudando para Los Angeles, Califórnia. Eu vou perguntar para ele o motivo disso, e outra pergunta sobre o cenário de airsoft nos Estados Unidos. Novritsch, I saw an information on your website. I know that you are moving to Los Angeles, isn't right? Is it right? Yeah, that's right. Like 14 days. 14 days? 14 days, nice. Vai se mudar daqui 14 dias. How long you will be there, and what is the reason for you? Is just airsoft, or there is another? Because I know that you are an engineer, and I would like to know what you're going to do there. Actually, it's just for playing airsoft. I've heard that the games in America, they're
you know, the airsoft community in America is just way bigger. They have super big milsims where they have like fake cities with underground stations and stuff like this, and they make very big and well organized games over there very frequently, and we don't have this in Europe. That's why I want to go there. Ah, ok. Ele disse, galera, que ele está se mudando para Califórnia, ele vai ficar lá por uns 3, 4 meses somente para jogar Airsoft. Porque o que ele acha? Lá em Los Angeles ele andou pesquisando, ele vai em muitos jogos, lá ele já comprou alguns tickets, inclusive, e porque ele falou que o cenário lá é muito perfeito, tipo, cidades abandonadas, são coisas que a gente não se vê todo dia, e lá é um cenário perfeito para ele jogar e para ele melhorar, e ele também quer conhecer um pouco disso. Agora eu vou perguntar para ele se ele acha se os Estados Unidos é o maior cenário de Airsoft do Brasil. E lendo aqui, o sniper dele tem 540 FPS com .20, galera. Tem algumas informações aí que a galera está perguntando, que a gente não está fazendo a pergunta para ele, porque já existe no site dele. Sim. Né? Ele tem um site que é novritsch.com.br. .com.br, sacanagem, né? Errou! E lá constam algumas informações sobre a arma dele, sobre a sniper dele. Então essas perguntas a gente vai optar por não fazer para a gente priorizar aquelas outras perguntas que possivelmente não existe a resposta no site. Novritsch, do you think the USA is the biggest community of Airsoft in the world? I think so, yeah. It should be the biggest, especially in California. I mean, all the very big Airsoft shops like Airsoft Megastore, Evike. I think also Airsoft GI. They're all located in California. Ele falou que da Evic, lá ele falou mais uma loja que é a FGI. Não sei se a gente conhece essa loja. E ele falou que ele vai para lá, assim, ele também acredita que os Estados Unidos é o maior cenário de Airsoft do mundo. Continuando aí, o que tem de pergunta aí? Lembrando, essas perguntas todas, elas foram feitas por vocês lá na nossa página, Airsoft da Depressão, e, enfim, vocês deixaram as perguntas, a gente selecionou algumas para fazer. Infelizmente, a gente não pode citar nomes, porque a gente nem sabe quem perguntou, falando das perguntas, nem... Agora eu vou começar com as perguntas mais técnicas, galera. Tipo, o equipamento dele, algumas coisas de mapa, de cenário, qual cenário que ele mais gosta, as BBs que ele usa. Eu vou usar esse tipo de pergunta agora. Novritsch, I'm going to... just a minute. How do I pronounce Novritsch? Novritsch, like Novritsch. Novritsch. Yeah. Like a Russian name, even if I'm not Russian. Okay, Novritsch. So I'm going to ask you some technical info, like what's your complete gear, including primary and secondary weapons? Okay, so let's start with the gun. So the base model is a Tokyo Marui VSR-10 Pro Sniper. So everything on the outside is still original. The stock is still original. The outer barrel is still original, the receiver, and also the rail. It's now 7 years old. The whole gun is 7 years old. And I upgraded it back then, and it's still... No, it's still really good working. Okay, I'm going to tell the guys here. Ele me falou um pouco sobre a primária dele, que é uma Tokyo Marui VSR-10. Ele falou que o exterior dela é todo de fábrica, ele não mudou nada, só fez uma pintura. Só que o interior ele fez os upgrades dele, que eu vou fazer a pergunta futuramente. E... Tem 7 anos de arma, né? A arma dele tem 7 anos, galera, é isso mesmo. É 7 anos que ele tem a mesma arma. E você querendo trocar de arma de 3 em 3 meses. Exato. Então é uma coisa bem impressionante. Eu sei também que ele usa uma câmera Canon na scope. Na cabeça dele é uma GoPro Hero 4 e no cano é uma GoPro Hero 3. Novritsch, can you tell about the upgrades inside the rifle, please? Okay, so there are many different things inside. Like all the internals are changed. Nothing is original anymore. So the basing is the VSR-10 tuning kit you can get at my website. And additional to that,
I've installed, I don't know if you can see it, but it's a red hop-up chamber. I think you don't can. No, you can't. Inside is also an Action Army hop-up chamber. I changed it like 2 weeks ago, so it's a really new upgrade, but I do recommend it. It's a little more accurate than the stock hop-up chamber. Ok. Ele falou que todo o interior da arma dele já foi mudada, não tem nada de original dentro da arma dele. Ele tem um kit que ele usa de upgrade no website dele, que é novritsch.com, e lá você consegue até comprar, se você quiser, o kit que ele coloca, porque a gente consegue comprar as peças, né, galera? Só não consegue trazer o rifle por completo. E ele falou que ele usa um tipo de hop-up diferente. Eu não consegui pegar certa informação, mas lá ele colocou tem 2 semanas na arma, então é bem novo, e ele vai disponibilizar no site assim que possível. What about your secondary weapons? Wait, first about the upgrades. It's not just the Action Army chamber. What's also very important at the moment is that I have an air hub installed. I don't know if you heard about it, but you have to do a small modification to your hop-up window, and you can glue inside a hop-up badge, and that's what I also did to the hop-up. But that was a very important mod and improved the accuracy even more. Ok. Ele falou que ele colocou um hop-up com ar, que é na entrada da bolinha, que isso ajuda muito para ele acertar o alvo dele, para não ter muita interferência do ar e ganhar mais potência na saída da BB, que faz com que ele acerte os alvos dele na precisão que vocês veem nos vídeos deles. Can you show for us your secondary, your pistols? Course, yeah. So my secondary is wait, I have to do it so you can see it. So my secondary is a Tokyo Marui Glock 18C. I have 2 different ones. This one is the electric one. Yeah. So it comes with this. I modified it with this cable, so the battery for this gun is actually here in the back, and here I can. Ok. I can plug in the battery, the external battery. It's really good. Ele usa, galera, a Glock de elétrica, também da Tokyo Marui. Aí aquele cabo que vocês viram é onde ele coloca a bateria. A bateria não vai diretamente na Glock, vai no bolso dele quando ele está andando. Ok. So that's how it works. Yeah. Then the fire rate it's really high. Nice, really nice. That's how it works. É um R-Hop, galera. A galera tá me corrigindo aí no hop, chat. Né? Desculpa aí. Valeu, obrigado pela correção. Leandro Avoli. Falei seu nome, cara. Muito obrigado. E tem... and your secondary gas pistol? I don't have it here at the moment. Ele não está com a outra, que é a Tokyo Marui, é a gás, também é uma Glock. Só que ele não tá aí para mostrar pra gente agora. In the snow, when you're playing with the gas pistol, it's not work in snow. If the weather is too cold, the gas pistols don't work anymore. I think you don't have that issue in Brazil because it's always hot. Here in Austria, that's why I'm using the electric pistol in winter and the gas pistol I'm using in summer. It's good to explain. Yeah. Ele tá falando, galera, que ele usa a elétrica em tempos frios, tipo muito frio, que é tipo 0 graus, que a pistola de gás não funciona. Não funciona o disparo da GBB. E também o equipamento dele é todo Tokyo Marui. É bom isso aí, que é uma pergunta que a galera fez muito. Por que nos últimos vídeos ele estava usando a pistola elétrica? Então a resposta tá aí, a gente já tava vendo a transição na Europa lá. O Free tá, ó, rasgando o cu do Because palhaço. a lot of people on our page asked why you were using an electric pistol instead of a gas pistol. Because they saw a lot of videos about you using the gas pistol, and they say, "What? The gas pistol is better than the electric pistol. Why are you using it?" It looks way cooler, but I cannot use it in winter. Okay. Okay. So another question about that is technical. What type of BB do you use on your sniper rifle and your secondary weapons? Sorry, the question again. What type of? What type of BBs
BB. Demo. Um, That you use. for the sniper rifle, I'm using 0.4 gram Biowell BBs. Wait, I have a small package Ele here. usa, galera, na sniper dele o .40 e é Bioshot a marca. This one's. Aí, ó, ele mostrou pra gente. The Ok, problem is they don't get manufactured anymore, so you cannot get them. Wow, I bought like 10,000 of them, so I will not run out. ele falou, galera, they don't que... manufacture anymore. Okay. Ele falou que esse tipo de BB não é produzido mais e quando ele ficou sabendo, ele comprou 10.000 unidades e ele tem bastante guardado lá. But when you run over this type, what you're going to do? Use another... you are going to see what type you're going to use, or you're already have in mind what you're going to use? The next option are the Vulcan 0.36 grams. They're white, you know, the most impossible thing is that the BBs have to be white, otherwise you can't see them. Okay. And they should also be over 0.3 gram. That's like the two things that are very important. Ok. Ele falou que a coisa mais importante primeiro na BB é que ela tem que ser branca e depois aí vem o peso dela. Ele vai usar a próxima, ele vai usar uma 0.33 e é da marca da GG, que ele vai começar a testar quando acabar esse tipo de BB. Quando ele fala branca, assim, pode ser que ela tem que ser bem polidinha, né? Às vezes ela é bem polida, que a gente tem algumas BBs aí que são ruins, assim, a gente vê, não são bem polidas, eu acredito que I'm going to. I saw a video of yours that were a way to wash the BBs. It looked very interesting. By the end, I'm going to show the people here how to do it. Galera, ele tem um vídeo, não sei se você já viu, de como lavar as BBs, porque é muito complicado, porque às vezes como é que fala? Pega meu mochila ali. Eu fiz um vídeo, galera, não postei ainda, né? Copiei o... Porque o que acontece? Se a BB tá muito suja, ela não vem lavadinha certinho de... porque ela não vem lavadinha certinho. Então, às vezes, isso atrapalha um pouco. Aí ele mostra um jeito de lavar muito bacana. Aí eu vou mandar depois, quando acabar o vídeo, para vocês. You guys are so funny. Galera, continua mandando... This is the first time, so we had some issues. The next we are going to fix, and it's going to be more fun than this. Yeah. We are really nervous. Galera, a gente tá meio nervoso aqui, né? O Henrique tá falando aí, porque, enfim, a gente teve alguns problemas de transmissão aí e... Enfim, tinha muita gente esperando no outro link, acabou que a gente teve que mudar, então a galera vai ver o vídeo depois, porque assim que o vídeo acaba, ele fica salvo. Então, já deixa um like aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito, para você ver o vídeo completo. Ele é clone e quem mandou? Ele é clone do Ragonese. Ele é clone do Ragonese. Valeu, John, você fechou a porta. Eu fechei a porta. E, enfim, vamos continuar as perguntas aí. Se vocês estiverem tendo algum tipo de dúvida, mandem no chat aí, que a gente vai tentar perguntar aí. Novritsch, I'm going to ask you now how your how can I say, how your military training make you be this sniper above average, and what is the main skills that a sniper should have to be like the best player? The main skill? Yeah. I think one of the most important things is that you have to know your rifle. You have to exactly know how accurate it shoots and how far it shoots. So you need to be very good at guessing distances, because usually most airsoft sniper, they are like, okay, I can see someone 100 meters away, like way out of range, and they just start shooting and shooting hundreds of BBs. I think it's very important to wait for the right moment to pull the trigger, to let the enemies come to you. Okay. O Henrique tá fazendo errado o que a gente combinou, galera. Deixa eu contar pra vocês. A gente combinou de fazer pergunta português primeiro e depois fazer pergunta em inglês,
mas ele tá pulando, ele tá fazendo a pergunta. Exato, mas ele tá fazendo a pergunta em inglês antes. Mas ele perguntou o que o treino militar que ele fez ajudou nas skills, nas habilidades dele, para ele ser um sniper no Airsoft. Então, a próxima vez você pergunta em português e depois eu também inglês. Perguntei para ele quais que são as principais características que um sniper tem que ter, ou a principal característica que um sniper tem que ter para ser um sniper acima da média, igual ele é. Aí ele me respondeu que a primeira coisa que um sniper tem que ser para ser um bom sniper é conhecer o seu rifle. Saber a exata distância que você consegue acertar um oponente em determinada distância, porque às vezes o cara tá a 100 metros e você vai continuar atirando e você não vai conseguir acertar ele. Então você tem que saber aquele momento exato para você saber que você vai acertar, porque quando o sniper puxa o gatilho, meu filho, ele é para acertar, entendeu? E aqui, pegando o gancho aí dessa pergunta de acertar, tem uma pergunta aí que o cara fez sobre o John, o Highlander, do vídeo do Novritsch. Vamos perguntar para ele sobre se lá tem muito Highlander ou se não tem. A galera tá perguntando aí no chat. Eu vou perguntar para ele que a gente viu um problema com um cheater, que ele chama, que para nós é Highlander, que em um dos vídeos dele ele gravou um cara que tava trapaceando. E qual que é o nome do cara? Era John. A gente vai postar o link na descrição. Nós vamos postar o link depois na descrição e eu vou fazer Novritsch. I always miss your name. I'm going to read it myself. I wrote it here for you. Novritsch. In one of your videos, we saw that you had problems with John, a cheater. Yeah. Here in Brazil, we call them Highlanders. We call them Highlanders too here. That's good. What do you think about this behavior on the airsoft fields, and in the games that you play? It's normal to find people like this, or it rarely happens? Actually, in Austria, I think the airsoft community is very fair. We almost never have cheaters. And if we have cheaters, you know that they get sorted out very easily, because, you know, after some time, you know who's a cheater, and then you don't invite him to games anymore. So we don't have a lot of problems with cheaters here. People are very fair. Ele disse, galera, que lá é muito raro você ver um trapaceiro, e aí quando eles veem que um cara é um trapaceiro recorrente, eles simplesmente não convidam ele mais para o jogo. Tipo assim, você vai querer ficar assim, você não vai jogar, entendeu? É muito melhor do que você ficar aí nos seus campos xingando o cara, querendo dor de cabeça do cara. Eu, particularmente, fico xingando muito. Por isso que eu tô olhando pra você aqui, né? Então, assim, é melhor você não convidar o cara mais, entendeu? Tipo assim, se ele faz parte do time, a gente fala, a gente tá convidando seu time, mas a gente não quer tal pessoa porque a gente sabe que é da conduta dele. And then, what do you did with John, the cheater? Do you talk to him? you talk to him, or do you punch her? Do you punch him? I couldn't find him afterwards. Actually, I tried to find him, but the problem is that I didn't remember how he looked like. You know, like a few days later, when I looked at the video, I recognized that it was always the same guy. At first, I didn't recognize it was always the same guy. I thought it's different people. Yeah. Okay. So when editing the video, I found out it's that one John who's always cheating. Okay. I didn't know that at that time. Ele falou, galera, que na hora ele não estava percebendo que era o mesmo cara que estava trapaceando. Ele achou que era vários diferentes, mas quando ele estava editando o vídeo, que ele percebeu que era sempre o mesmo cara. We are talking to you about this because we have in Brazil a lot of problems about this. Okay. Every game we have some discussion and what happened and what did not happen, and then we are trying to improve this here in Brazil. Yeah. Yeah. Yeah, what do you guys need are cameras. Yeah. Camera on your gun, so you can explore. But there is a problem for you. A GoPro is about $300, right? The camera now is $230. Yeah. For us, in Brazilian, comparing Brazilian real with US dollars, it costs to us about like $800 if we buy here in Brazil. That's pretty expensive. So we needed to like travel or go to somewhere else to buy a cheaper camera. Oh, you just, falando aqui que you just go to the and punch him.
O Henrique tá falando que é mais fácil, né, comprar a câmera lá para ele, porque o Novritsch brincou com a gente que é pra gente comprar uma câmera para denunciar a galera. Mas lá a câmera ela tem um valor e aqui é muito mais caro. Ou seja, o Henrique quis falar que a culpa é da Dilma. Não tem nada a ver isso, gente. Você não precisa falar isso aqui na transmissão, que a culpa é da Dilma. Nós somos apartidários. Sim, somos apartidários. Agora, galera, eu vou perguntar para ele o que seria um bom campo de Airsoft para ele e quais modos de jogo que ele prefere. Lá vai sua funzeira aí, maluca. Novritsch, for you, how it's a good Airsoft field to play and what game modes do you prefer to play and you enjoy the most? I like fast games. Yeah, fast games. There's a lot of movement. I don't like this. You know, it depends. It's also nice to play once in a while a big milsim where you like walk the whole day and you cannot find enemies, but I prefer a very fast game where there's a lot of action going on. Ok. Galera, ele falou que ele prefere um jogo bem rápido. Ele também gosta de jogos longos, uns milsims que duram um dia inteiro, só que você demora a achar um inimigo e não aproveita muito. Mas ele falou que ele gosta de jogos rápidos onde tem muita movimentação. And Novritsch, do you prefer like a city game or a jungle game? That you play on the woods or then you play on the constructions, the buildings? I think it's good to find a balance between them. You know, the best would be buildings inside a forest. That would be the best. But do you play Counter-Strike? I don't play computer games. Ok. O Henrique tá, mais uma vez, galera, ele tá extrapolando o nosso conversa, ele tá muito nervoso. Não, eu já fiz a cara dele tá até branca. Né? Eu perguntei pra ele, galera, que tipo de estilo que ele gosta mais. Ele, se fosse na cidade ou então na floresta. Ele falou que tinha que ter um equilíbrio. Tipo, era melhor um CQB dentro de uma mata. Um CQB dentro de uma mata pra ele ia ser um cenário perfeito pra se jogar. Did you like Border War? Yeah, totally. Okay. Because it was like the military. It was like the military. Totally. I think that is best game in the world. I think it's the biggest, but I wouldn't be the best. It depends what you like, but it was a very unique experience. It felt like real war, really, guys. It's like real war. It feels so realistic. Yeah. Ele falou que é muito realista o que acontece no Border War, que é um jogo que... É um jogo mundial, né? Pra quem não conhece, é o maior jogo, na verdade. I saw on questions about you in your videos that you are going to an event in North Sweden. What's the name of the event that you're going? It's called Berget, and it has less participants. I think it's like 1,500 people playing, but the area is like, I think 5 times bigger. It's huge. Yeah. There are a lot of trucks, vehicles and stuff, so it's really big. Eu perguntei para ele que um evento que ele vai, que é um dos mais próximos, que vai ter 1.500 pessoas no norte da Suécia. Agora eu vou perguntar porque tem uma particularidade lá, eu já sei porque eu estava vendo o vídeo, mas eu vou perguntar para ele responder para você. Você é baitola, cara? Não, eu pego mulheres. Mentira. É o que eu digo. o cara fala mulher que ele pega na live. Você tá de parabéns. Você agora ganhou o certificado da Novritsch. When I was watching your video, there is a particular on the North Sweden game that you are going to play that you said that the sun never sets down completely. How it's going to play like this? Like you're never sleeping or resting anytime? I've never been there, but I talked to people who've been there, and they told me that you sleep like, you play until you're getting tired. Maybe you're playing like 20 hours, and then you're sleeping for 4 hours, and you wake up, and it's still bright, so it's always day. So you start again, and there's no night there. You cannot say, okay, stop, I'm lying down, and it's not allowed to shoot you. It's always allowed to shoot you, even when you're sleeping.
That's hard. That's a hard game mode. Que eu perguntei pra ele, velho, galera, lá no norte da Suécia, o sol, onde ele vai jogar, na época que ele vai estar jogando, o sol nunca se põe totalmente. Então a luz sempre tá clareada, sempre tem a luz do dia natural para ele jogar. Então o jogo é tipo 24 horas. Não tem tipo assim, eu vou deitar aqui, eu vou descansar. Ele descansado lá, deitado, o cara pode tirar ele vai morrer do mesmo jeito, entendeu? Pergunta meu pai fez uma pergunta, meu pai tá assistindo a live aí, e ele assiste a live pra ficar me xingando aqui no privado. Mas foi uma pergunta interessantíssima que ele fez, ele não é um jogador de Airsoft, mas ele acompanha o cenário, que é referente à caracterização, se o pessoal na gringa usa caracterização para realizar os jogos, se isso é bacana ou se não é, o que eles pensam sobre isso. Novritsch. Here in Brazil, we made some our game modes. It's about the characteristics of the player. Like one team is a policeman and another team is like a terrorist. And like we dress ourselves like a terrorist and the policeman dress like a policeman. I want to know if there is some game modes like this, or they don't used to do those things outside Brazil, especially in Europe. Actually, the big events are like this. For example, Border War, there is the task force, which is kind of the police. It's like the Americans. Yeah. And there are the rebels. Okay. Like who want to make a revolution and want to fight against the government or whatever. Ele falou, galera. Pode falar, you can say it. Goes on. And there is the same, like the task force is dressed like a proper soldier with a uniform which matches, and the rebel just has some fancy something, old clothes, and okay, so it doesn't match. Ok. Ele falou, galera, que é muito, assim, nos jogos normais dele não tem nada disso, mas nos jogos grandes, que tem mais de 1.000 pessoas, 1.500, 2.000, aí tem sim os rebeldes, né, e as forças especiais. Aí sim há alguma caracterização sobre isso. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui no chat, porque tem muita gente falando. Tem um monte de gente mandando pergunta aqui, galera. Quem flodar, vou dar no seu kick, hein? Tem muita gente perguntando, mas a gente está anotando as perguntas aqui, na verdade elas ficam salvas, né? Tem uma pessoa que está por conta disso. Tem? E é difícil, porque tem muita gente falando aqui. Enfim, vamos continuar as perguntas aqui. Okay. Did you play like cosplaying as USA? Não sei se ele já falou, Ele já falou. Acabou de falar. Sobre o FPS no país dele é legal. A gente vai perguntar agora, galera, sobre se tem alguma limitação de FPS no país onde ele joga. Novritsch, here in Brazil, we have some limitations about the FPS on the guns. Like a sniper can't shoot for in a distance inside the 30 meters inside the CQB. I want to know if in Europe there is some limitations, or you can shoot wherever the distance you are of your target, you can shoot it. Depends on the location. For example, at the urban game area I'm playing sometimes, the limitation is 550 FPS with 0.2 gram BBs, and the distance is 15 meters. It has to be farther than 50 meters. But for example, in Bergets in Sweden, the FPS limit is 700 FPS, and the minimal distance is, I think, 40 meters. Okay. So really, really far. Yeah. Ele falou, galera, que alguns tem, outros não, mas a distância para tipo 530 FPS nos jogos dele é 30 metros mais ou menos. E aí ele falou que em eventos grandes, tipo, o limite pode ser 700 FPS, só que aí a distância aumenta para uns 40, 50 metros. Então você vai saber, se você estiver na mira de vai doer pra caralho. Vai doer muito. Vai doer bobagem, você vai quase morrer de verdade. Mas... Vamos continuar aí as perguntas aí. Nós vamos continuar as perguntas aqui. Já a gente capta as perguntas do chat aí. Tem muita gente, mas eu tô tentando acompanhar. There's a lot of people sending messages for us, asking questions about you, and I'm going to ask a question that I wrote yesterday. Do you see yourself playing Airsoft in the next 10 years, or do you believe that it will appear another game mode
like Airsoft, but more evolved? Actually, I don't have a clue. I will just do it as long as I have fun and I'm enjoying it. But, you know, I'm doing it now for 8 years and it's still fun. So who knows, maybe I will do it another 8 years. And the nice thing about Airsoft is to have fun. You are not there to, like... As long as I enjoy it, I will continue. Yeah. Eu perguntei pra ele, galera, se por quanto tempo que ele se vê jogando Airsoft e se ele acha que vai ter alguma coisa além disso. E então, ele falou pra gente que ele, enquanto ele se sentir bem e está tendo se divertindo jogando, ele vai continuar fazendo. Então não dá para fazer como é que fala, um limite, tipo assim, eu vou parar em tanto tempo, entendeu? Now it will be a question about your YouTube channel. So, what motivated you to create a YouTube channel for upload your videos, and what do you think would you to become this worldwide Airsoft legend? All people say that. Wow, that sounds great. Worldwide Airsoft legend. Yeah. There was a French YouTuber called Warman56. He was the inventor of a scope cam, and he was the first guy making proper entertaining Airsoft videos, but he quit making videos like 5 years ago, and I just thought someone has to continue making awesome videos, so I bought myself a camera. Okay. What was the second question again? The second question was, okay, why I'm so well known? I guess what's the biggest difference between my videos and most videos on the internet is my editing style. Okay, first it's my play style because I'm very active, so there's always stuff happening. And the second is that and you're pretty good as well. I cut out everything that's boring. You know, if there are like 5 seconds where I don't do anything, I already cut them out. Okay. So that's why I think the videos are kind of good. Galera, então o que ele falou? O que eu perguntei primeiro, né? O que o John tá pulando as partes aí, que ele também tá nervoso. Ele perguntou para ele sobre o canal do YouTube dele, por que ele começou e por que todo mundo vê ele como essa lenda no mundo todo. E ele respondeu pra gente que ele começou quando um canal de um cara, eu esqueci o nome dele, ele terminou em 2013. Aí foi o cara, inclusive o cara que criou a Scope Cam para o Airsoft, ele foi o primeiro cara que usou um scope, uma câmera na parte do rifle. Aí ele falou, como esse cara parou, alguém tem que continuar. Aí ele continuou fazendo os vídeos do mesmo tipo que o cara fez, só que com algumas particularidades. Exemplo, os vídeos dele não duram mais que 5, 6 minutos para a pessoa não perder o interesse no vídeo. Então a pessoa sempre vê a parte que ele vê que é chata, ele edita e tira logo. Ele sempre coloca a movimento. E também o porquê dele ser tão famoso assim. Porque quando ele tá na ação, correndo, aquele negócio todo, aquilo entretém a pessoa se sente como se estivesse ali naquele momento. Então é por isso que ele acha que ele é tão reconhecido assim. E eu falei também porque ele joga muito bom, né? E eu sei que tem gente que vai falar assim, pô, mas o cara não é a lenda, não. Peraí que eu quero até que vocês vejam minha cara agora que eu falando disso. Tem cara que vai falar, pô, mas ele não é a lenda, não sei o quê. Cara, quando a gente fala isso, obviamente uma maneira de dizer. Ele é um cara que tem 700 mil inscritos no YouTube, é o maior canal de Airsoft do mundo. Então, o mínimo de respeito a gente tem que ter com o cara, né? Realmente, Exato. Ele pode não ser uma lenda, assim, né? Mas ele é um cara, é um baita jogador, né? Joga muito bem, né? E, enfim, vamos voltar para a câmera dele, tipo porque de figura tem ele mesmo. Exato. Tipo assim, galera, se você é um sniper e você coloca objetivos, tipo assim, eu quero ser igual a alguém, você vai falar que você vai querer ser igual a ele, entendeu? É assim que funciona na vida. Tipo assim, no seu trabalho, o cara que é o top lá, você quer ser igual a ele. Aqui no Airsoft é a mesma coisa. Ele é a referência, ele é o ponto que todo mundo quer chegar um dia, entendeu? Então vamos lá. Vamos já, a gente vai chegando pro final aqui. Felizmente a gente começou, até para, né, o Novritsch que está com a gente tem tanto tempo aí, porque a gente teve alguns problemas de conexão, então vamos para as perguntas finais aí.
avisa ele aí que vai para as perguntas finais. Novritsch, we are going to the final questions right now because we are here for a long time and we have some issues in the beginning, but I promise you in the next time it will not happen. Yeah. We are going to do a greater job here. We will pray for this. So there's a personal question of mine. There is a specific place in the world you would like to play, and where is it? Well, again, the question. Sorry, I didn't understand the question. There is a specific place in the world you would like to play, and where would it be? A specific place? Yeah. Favela, Brazil. Yeah. Brazilian favela. Rio de Janeiro. There is an island in Croatia just for airsoft. It's like a whole island with a jungle, and you have a beach, and you have a hill, and you have a nice view. Nice. And it's like a 3 days airsoft event. And I think it's really nice. You know, you play airsoft, and when you get bored, you just take out your clothes and you take a naked bath inside the sea. So that sounds really nice to me. I would love to do that. Eu perguntei para ele, galera, qual que seria o melhor lugar que ele gostaria de jogar, que ele ainda não jogou. Ele falou que é uma ilha na Croácia que é só para airsoft. Imagina, uma ilha que você vai para lá só para jogar airsoft. E aí, tipo, tem uma baita de uma vista, tem a estrutura toda lá. E é um lugar que ele gostaria de jogar nesse momento. Vavaúva, olha só, vai vir pra cá, vai quem comprou essa ilha? Quem comprou essa ilha não comprou pra jogar essa ilha. Lendo o chat aqui, galera, tá na hora de vocês deixarem suas cidades aí, de onde vocês são, o time de vocês. A gente vai mandar os últimos salves aqui, né? A gente espera ter a oportunidade de estar com ele mais uma vez, é um prazer pra gente. A gente ficou nervoso e acabou se embolando em algumas coisas, mas eu acho que isso é normal. Né? A gente não é um canal de TV ainda. Quem sabe a história da depressão não passa pelo menos no canal 9, Rede Minas. TV Gazeta. Novritsch, just one question. How was the most long shot that you successfully make in the airsoft? About 100 meters, more than that? The farthest airsoft. It was in Austria at a game with like 100 people, and I guess it was maybe 95 meters because I was uphill. I was on a really high hill, and I had this height advantage. So I guess it was about 95 meters. But it took me like 3 shots to get hit it. It wasn't the first shot. Eu perguntei para ele, galera, qual foi o tiro mais longo que vamos perguntar no chat, qual foi o tiro mais longo que ele já conseguiu acertar. Ele falou que ele demorou ele tirou 3 vezes para pegar a mira, mas ele conseguiu acertar um alvo a 95 metros de distância. E 95 metros é coisa demais, viu? É coisa pra caramba. Só isso que eu tô pra te falar, você tem que regular bem mesmo. Sua arma tem que estar daquele jeito, jamais vista na terra. E o que tem de pergunta aí, velho? Eu vou fazer o seguinte agora, galera. A gente vai pegar as 3 perguntas aqui para finalizar e a gente quer ver as perguntas aí no chat. Eu vou falar o nome da pessoa e a pergunta que ela vai fazer pra gente. Novritsch, I'm going to select 3 questions about our chat here and I'm going to make you so we can close our talk, okay? Okay. So let me Don't sleep, please. Yeah. O quê? Perguntei o que ele acha. Ele pode ver de YouTube e o é boa. Necrotori Terror. Ele perguntou se ele pode ficar só no YouTube e deixar de engenheiro elétrico. Eu vou perguntar para ele. Novritsch, can you quit your current job as an engineer and just live off YouTube and your website? Yeah, I quit like 5 months ago, and you know, it was a little risk. I didn't know if it will work, but it does work. If you keep making content regularly on YouTube and you have a decent amount of clicks, you can make a living out of it. And that's what I'm doing at the moment. Ok. Galera, ele já se demitiu há 5 meses do trabalho dele e dá sim para viver só com o canal do YouTube dele, mais o site dele, porque ele vende o equipamento dele através do site dele. Ele vende bottom, camisa, caneca, upgrade, ele vende arma, ele vende um monte de coisa. Então... Meu, encheu de lágrima aqui.
Exato. Então ele consegue viver sim só de Airsoft através do canal do YouTube dele e as coisas. Então ajuda a gente a viver só de Airsoft também. Já eu... deixa o like, se inscreva aí. Galera, deixa o like aí, a gente pretende chegar nesse... Fala com o Novritsch que vai ajudar a gente. Novritsch, help us to be like you, please. We need this. Brasil! Make more videos. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Choose another question here. I'm going to ask this question. Pedro Colby ML. There is a video of yours that you say you find a girl inside your game and you flirt with her, and the people here are asking if you hang out with her after that or not. I think it's border war, I think. The problem was at the moment I asked for this number, I already had a girlfriend, so I wasn't allowed to date her. So you lost your girlfriend, but you got another. No, I didn't lost her, but after she seen the video, she was very, very angry. So I didn't go on a date. So. Ok. Galera, o que ele respondeu? Ele respondeu que na hora ele pegou o número dela e tal, mas na época ele tinha uma namorada. Aí quando a namorada dele viu o vídeo, a namorada dele ficou puta, ficou muito nervosa e ó, ele apanhou em casa. É assim que funciona a vida. Você tá achando que é só no Brasil que tem isso, né? Exato. Vamos lá para a terceira e última pergunta. Terceira e última pergunta, galera. Third and last question. Pergunta para ele como começou a jogar de sniper, por favor. Não, peraí, como começar? Não faça pergunta não, Isaac. Eu mando matar vocês, seus amigos. Exato. Vamos ver. Comparando, mesmo assim. Se ele gostaria de ter oportunidade de jogar no Brasil, é uma boa pergunta, né? Vamos... And the last question I'm going to ask you, if you have a plan, or would you like to play Airsoft here in Brazil? I thought about it because I can see where the most clicks come from, and the first one is USA, and the second one is already Brazil. So I think the Airsoft community in Brazil must be really big. Yeah, I think I got some people there who like my stuff. So I thought maybe after America, maybe I go a few weeks to Brazil. I'm really thinking about it, but I'm not sure. We will see. You can stay in my house if you want. No, don't do that. Então, galera, ele falou que depois do cenário americano, ele acha que o cenário brasileiro é bem grande. Então, ele tem plano, sim, de ficar por algumas semanas aqui no Brasil. E eu convidei ele para ficar aqui em casa, né? O Henrique é baitola. Mas eu pego mulheres, já vou dizendo isso. Quem que você pega? Meu frade. Se eu tiver assistindo, eu chapuletar. Ele vai tocar aqui em casa. Mas, foi isso que ele respondeu, galera. Então eu vou começar a encerrar aqui e agradecer ele. A gente vai fazer mais papos assim, apesar que... já perguntei pra ele aí, fala pra ele, que aconteceu um grande problema. E galera, nós vamos falar agora que vai acontecer um grande problema, que a gente ficou muito nervoso de estar falando com ele, porque ele é um ídolo pra gente, né? E que a gente quer fazer isso mais vezes com ele, se ele vai topar fazer isso com a gente mais. Novritsch, today, it was an important day for us because it was the first live chat we were doing, and the first chat we were doing was the biggest, the most famous player in the world. So you are our idol here in Brazil. I can say for as many as Brazilians as possible that you are our idol, and I'm going to ask you if there are going to be some. After some time, you are going to be here with us. We can do another question. I promise that it's going to be a lot great than it was today. I like you guys. You're fun. We can do that all time. Ok, thank you very much. Vocês viram aí, né, galera? Então vai ter mais aí. Quando ele estiver nos Estados Unidos, a gente fala com ele. Quando ele estiver nos Estados Unidos... Eu não vou repetir isso. Então, assim, quando a gente tiver oportunidade, a gente vai conseguir falar com ele, a gente vai melhorar a qualidade, vai procurar entrar em um lugar mais apropriado, vai estar mais bem preparado, porque foi a nossa primeira transmissão, foi a primeira vez que a gente teve uma transmissão, porque já teve outras, mas ao vivo assim com a pessoa tão grande a gente não espera. Não, teve uma hora que encheu ali, tinha 1000 pessoas aguardando, deu pau aqui no meu notebook, aqui, fechou tudo que tinha aqui. Aí deu esse problema, mas muito obrigado assim por todo mundo e eu vou finalizar aqui com ele.
Eu também queria agradecer todo mundo aí, velho. A galera que sempre dá moral pra gente aí. Se você não é inscrito no canal, já deixa seu like, já se inscreva lá, né? Porque isso aí ajuda muito a gente. O que falaram ali? Mandar um salve pra galera do Platão 6 aí, de BH. A galera, então, se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo. O canal do Novritsch que vai estar na descrição, caso você não o conheça. São 700 mil inscritos. Vamos ajudar o Novritsch a chegar a 1 milhão. 1 million, Novritsch. 1 million. You're going to receive another... it's a golden statue. Meu sonho, velho. Ele vai receber, ele vai mostrar pra gente a placa. It's my dream. It's my dream. It's my dream. No. With a million, you receive another, right? Yeah, I think you get a gold one. Yeah, it's a gold one. You are going to reach it soon. I believe it. So. When you move to, you see that when you move to LA, the people there that don't know about you, they will recognize you and they are going to subscribe your channel. Hopefully, I hope so. Yeah. e quando ele ganhar de 1 milhão, manda isso pra gente, Fabrício. And when you got your 1 million I forgot the name. Sim. When you got the million, you can't send us this one because it's going to be obsolete. And then you send for us. Yeah. Maybe. Just a moment, Novritsch. It's for you, man. We are going to ask in private your address. We are going to send you a patch of our channel. Awesome. When we went to games here all over Brazil, and we distribute for a lot of people. And we are going to send you by post. Thanks. And we are going to ask your address and on private, obviously. Ok, thanks a lot. Então, galera, a gente brincou com ele, né? Falou que quando ele ganhar a placa de 1 milhão, para ele mandar pra gente a placa dele de 100 mil, que não vai fazer mais, enfim, nenhuma para ele. Eu queria agradecer a todo mundo realmente que esteve na descrição. Eu peço desculpa aí, eu vou começar a mandar os salves aqui, ó. Eu peço desculpa realmente pelo problema que a gente teve no início da transmissão. Tinha muita gente. Queria mandar um salve para a galera de Portugal que tá aí, para os contractors, enfim, para todos que estão aí. Galera de Curitiba, a galera do México tá aí, Itapetininga, Minas Gerais, Brotherhood aí de Rio Grande do Sul, enfim, que mais? São Paulo. A galera do School Airsoft, velho. School que a gente conheceu lá no Rio Grande do Sul. Qual é o nome dele, velho? Eu acho que eu tenho o Anderson, é o Anderson. Eu tenho o pet deles aqui. Eu conversei com quando a gente tava no Super Army lá no Rio Grande do Sul. Então, obrigado aí pra galera aí. O Anderson, mas quem? Cuiabá, Mato Grosso tá aí. Caldas. The people is. O que o cara falou ali? There's a lot of people. Oh my God. Saying that appreciate our work and. O cara tá pedindo pra ele falar Airsoft da depressão. Say Airsoft da depressão, please. How Airsoft the depressão? That's good. Because here not so good. But no, it's really good. Really? People here are saying you keep up your job. They really enjoy it. They watch our videos every time that you post it on the YouTube, and you are doing a really great job, and we appreciate that. Thanks a lot. I appreciate support. What? I appreciate your guys' support. Thank you. Thank you very much. Então, salvezão aí pro GSG9 também, aí, pra galera do GSG9, o Rodrigão tá assistindo aí. Feira de Santana, velho, tem nego demais aqui, Minas Gerais, Montes Claros, que é de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Bolsonaro Mito, Itabirito, velho, muita gente, galera do México, do Chile, todo mundo que tá assistindo a gente aí, muito obrigado. Tem do Canadá também. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e mês que vem a gente vai fazer uma live com o Novritsch nos Estados Unidos. Né? Novritsch, say goodbye to your Brazilian fans. We are finishing here. No, to say goodbye, we need to dance. Thanks for tuning in. No, 1 minute. To say goodbye, we need to dance a music. Not going to be baile de favela. Let's dance now. We're going to dance because the carnival is coming. So
In the next week. That's a little. Qual agora? Vamos lá. Let's dance. Passa pra câmera na frente aí. Go! How do you guys dance? I don't have a clue. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Aquele abraço aí.